Ótimo dia a todos. Nós vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vamos considerar essa figura com esses três triângulos, o ABC, o ADE e o AFG. Esses três triângulos, eles têm esse ângulo A aqui em comum. E todos eles foram construídos de forma que esses lados aqui são perpendiculares com esse segmento e todos medem 90 graus. Então, todos esses triângulos são de ângulos congruentes entre si, porque se esse ângulo é comum e todos têm um ângulo reto, esse aqui é suplementar, assim como os demais. Então, tem ângulos congruentes, são triângulos semelhantes, porque os lados têm medidas proporcionais. Então, a gente pode escrever que o segmento BC dividido por AC é proporcional ao segmento DE dividido por AE. E também o segmento FG é razão de AG. Também é proporcional essa razão às demais. Essas razões proporcionais entre si recebem o nome seno do ângulo A. Então, nós temos aqui, na verdade, são três triângulos retângulos. E esses triângulos retângulos, a razão dessas medidas de lado oposto ao A. E essa medida que é oposta ao ângulo reto, chamada hipotenusa, então, o lado oposto ao ângulo A, dividido pela medida do ângulo do lado oposto ao ângulo reto. Então, a gente tem que recebe o nome de seno de A. Então, no triângulo retângulo, a gente tem o ângulo reto, que é o maior ângulo, e os outros são agudos. E o lado oposto chama hipotenusa. Os outros dois, no caso aqui, do vértice B, que é o Bzinho, do vértice C, que é o Czinho, a gente chama de catetos. Então, o Bzinho e o Czinho têm medidas, são medidas de cateto. E cada cateto, ele pode ser adjacente ou oposto. Depende da referência que a gente esteja fazendo. Então, vamos pensar. O ângulo B, tá? Ele é oposto a esse lado Bzinho, que a gente convenientemente está colocando com a letra minúscula ao do vértice para facilitar a referência. Assim como o vértice A, o lado oposto a gente está chamando de Azinho. Então, o que significa oposto? Que não está formando, que não é lado que forma o ângulo. Então, o ângulo B é formado pelo lado C e pela hipotenusa. Então, esse lado que não forma o ângulo B a gente chama de cateto oposto. Esse lado que é oposto ao vértice C, que forma o ângulo B junto com a hipotenusa, então, esse lado recebe o nome de cateto adjacente a B. E esse lado aqui recebe o nome de cateto oposto a B. Da mesma forma ocorre aqui em relação a C. Esse lado que não forma o ângulo C, que é o Czinho, a gente chama de lado oposto a ângulo C. E o Bzinho, que junto com a hipotenusa forma o ângulo C, do vértice C, esse lado B é chamado cateto adjacente ao ângulo C, porque está ao lado dele, junto com a hipotenusa, formando o ângulo.
Então, essa nomenclatura no triângulo retângulo é importante denominar corretamente para poder interpretar problemas e fazer os cálculos. Essas razões trigonométricas são razões de medidas de lados que geram medida de ângulo. Seno de A é uma referência à medida do ângulo A, relacionada com medida e razões aqui de medida de lado de triângulo retângulo. Então, assim como o seno do A, nós estamos vendo aí que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, nós temos o cosseno do A, que será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, o AB é cateto adjacente ao ângulo A, porque forma com a hipotenusa o ângulo A. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno do A. E a tangente do ângulo A é o seno do A dividido pelo cosseno do A. Então, se eu pegar o seno dividir pelo cosseno, a hipotenusa aqui simplifica. Então, fica cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, todas essas medidas, seno, cosseno e tangente de um ângulo, são medidas importantes em vários setores da vida prática, né? Construção civil, nas engenharias de modo geral. Então, são informações que são muito importantes. Nós vamos fazer um exemplo de aplicação dessas medidas de ângulos usando essas razões, ok? São essas razões aí. Então, nós temos aqui um problema que pede para a gente calcular nesse triângulo retângulo ABC, pede para a gente determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Então, o seno, vamos resolver aqui. Então, o seno do ângulo A ele vai ficar da seguinte forma. O cateto oposto a A, que é 6. Então, o seno de A é o cateto oposto a A, que é 6, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui não está determinada aqui, mas é o maior lado de maior medida, que é o 10. Então, se eu dividir esse aqui por 2, dividir esse denominador por 2, eu fico com 3 sobre 5. O cosseno do ângulo A é o cateto adjacente a A, então forma com a hipotenusa o ângulo A, então é o 8. Dividido pela hipotenusa, que é 10. Novamente, divide aqui por 2, então a gente fica com 4 por 5. E, finalmente, a tangente do ângulo A, que é o cateto oposto ao ângulo A, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é o 8. Também divide aqui por 2, nós vamos ficar com 3 sobre 4. Então, se eu tivesse pego aqui o seno dividido pelo cosseno, eu simplifico aqui, ó, sobra 3 dividido por 4. Tá ok? Então, para hoje
hoje a gente queria apresentar essas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos encaminhar uma lista de exercício para a gente fazer uma avaliação do nosso trabalho. Muito obrigada e ótimo dia.